En medio de una llanura árida, donde el sol partía la tierra y el viento arrastraba polvo como susurros del pasado, se alzaba una pequeña casa de adobe, agrietada y solitaria. Allí vivía Elías, un niño de apenas 7 años, con ojos enormes y tristes que ya habían visto demasiado. Su madre había muerto al darlo a luz, y su padre, un jornalero de alma buena pero destino cruel, se perdió un día por los caminos del norte, buscando trabajo, y nunca volvió. Nadie sabía si había muerto o si el olvido lo había devorado. Elías creció entre el eco del silencio y la ausencia. Sus manitas encendían el fogón con ramitas secas, y cada amanecer, con los pies descalzos y la ropa rota, caminaba al pozo lejano para buscar agua. «Dios, ¿te acuerdas de mí?», murmuraba al viento caliente mientras el cántaro de barro golpeaba su costado. Las noches eran crueles. Bajo el techo de palma que crujía como si llorara con él, Elías se acurrucaba en su camita de petate, abrazando una manta vieja que aún olía a su madre. No tenía juguetes, no tenía voz a quien llamar, solo el ulular de los búhos y el lamento de un alma infantil quebrada por el abandono. «¿Dónde están, mamá? ¿Por qué me dejaron solo, papá?», susurraba con el alma apretada. El hambre le quemaba el estómago, pero no se quejaba. Cada día, Elías reunía sus últimas fuerzas y salía al camino. Si tú que estás viendo esta historia también has sentido alguna vez que nadie te escucha, quédate, porque esto no es solo una historia, es un milagro. Y si crees que Dios nunca abandona a sus hijos, suscríbete ahora a Testigos de lo Imposible. El milagro apenas comienza. Elías caminaba bajo el sol, con su cántaro vacío golpeando el muslo y el sudor bajando por la frente. El sendero al pozo era largo, polvoriento, y cada paso dolía más que el anterior. Sus pies descalzos estaban llenos de ampollas, y a veces el hambre lo hacía tambalear. Una mañana, tropezó con una piedra oculta entre el polvo y cayó de rodillas. El cántaro rodó por la cuesta, se partió contra una roca y Elías quedó tirado en la tierra, con las manos raspadas y los ojos llenos de lágrimas. «Dios, no puedo más», dijo apenas con voz, la mirada perdida en el cielo vacío. No lloraba solo por el dolor físico, sino por el otro, el de sentirse invisible, olvidado por el mundo. Permaneció un rato allí, derrotado, abrazando sus rodillas bajo el sol implacable. Pero algo en su interior, esa chispa que aún no se apagaba, lo hizo levantarse. Con manos temblorosas, recogió los pedazos del cántaro roto y regresó a casa. Esa tarde no cocinó. No había agua, no había maíz, solo silencio. Pero antes de acostarse, encendió la última vela que le quedaba y miró la llama titilante como si allí viviera Dios. «No quiero rendirme, pero no sé cómo seguir», susurró. Y mientras el viento entraba por las grietas de adobe, una calma extraña cubrió su cuerpecito. Si tú también alguna vez pensaste en rendirte, comenta abajo con un «yo también» para que oremos juntos. Y si crees que la fe puede sostener incluso al más débil, suscríbete. Esta historia es para ti. El amanecer llegó con un sol pálido que apenas calentaba. Elías se levantó con dificultad, el cuerpo débil, los músculos doloridos. No tenía fuerzas para ir al pozo, pero sabía que si no lo hacía, no tendría ni una gota para beber. Con un cántaro más pequeño, el único que quedaba, emprendió el camino. Avanzaba lento, con los pies arrastrando el polvo. Fue entonces, a lo lejos, que algo extraño apareció por el sendero. Una figura, un hombre, viejo, delgado, caminando con ayuda de un bastón. Su ropa estaba tan desgastada como el paisaje, pero sus ojos brillaban como si llevaran luz por dentro. Elías se detuvo, desconfiado. No solía ver a nadie por esos caminos, y sin embargo,
Ese anciano avanzaba directo hacia él. Cuando el hombre llegó frente al niño, se inclinó levemente y habló con una voz serena. «Buenas tardes, hijo. ¿Vives aquí solo?» Elías asintió, apretando el cántaro contra el pecho. «¿Y tus padres?», preguntó el anciano con dulzura. El niño no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. El anciano suspiró, se sentó en una piedra y sacó algo de su morral. «Toma, hijo, es pan». Elías abrió los ojos. Pan. Hacía semanas que no lo probaba. Dudó por un instante, pero el hambre era más fuerte. Aquel pedazo de pan sabía a abrazo. Mientras comía, el anciano lo miraba con ternura. Dios nunca olvida a sus hijos. A veces, solo está esperando el momento perfecto para enviar ayuda. Sí, tú también crees que Dios llega en el momento exacto. Deja un amén nos comentários e compartilha esta historia com alguém que precise escutar isso. Esa noche, el anciano pidió permiso para quedarse en la casita. Elías, ainda desconfiado, concordou com um tímido aceno. Pela primeira vez em muito tempo, o fogão ganhou vida e o cheiro de algo quente preencheu o ar. Com apenas umas migalhas de farinha e água, o velho preparou uma sopa rala, mas que aqueceu mais do que o corpo. Dormiram em silêncio, o menino no petate e o ancião encostado numa parede, o bastão repousando ao lado. Do lado de fora, o vento ainda soprava, mas por dentro havia um novo tipo de silêncio, um silêncio de companhia. Se você já sentiu alívio só por ter alguém do lado, escreva gratidão aqui nos comentários. E se acredita que Deus envia pessoas certas no momento certo, inscreva-se no canal Testigos de lo Impossible. Nos dias seguintes, o velho ficou. Não contava sobre si mesmo, mas tinha sempre palavras sábias, histórias de esperança e fé. Levantava-se cedo, acendia o fogo, ajudava Elias a carregar água. Tudo era mais leve com ele por perto. O menino, aos poucos, voltava a sorrir. Aprendeu a escutar e a confiar. Quando se compartilha o pouco, ele sempre se multiplica, dizia o ancião com um brilho no olhar. Elias, sem perceber, já o chamava de abuelo. E o mais incrível, nuvens começaram a se formar sobre aquele chão seco. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos até o poço, o velho apontou o céu e sussurrou: «Está vindo chuva e também um milagre. Se você acredita que milagres ainda acontecem, deixe um coração nos comentários e compartilhe esta história com quem precisa renovar a fé». E naquela noite, enquanto dividiam um pedaço de mandioca cozida, o céu trovejou como há anos não acontecia. Elias olhou assustado para a vela tremendo na mesa de barro, e então caiu a primeira gota. Depois, outra, até que o telhado de palha começou a vibrar com o som da chuva. O menino correu para fora com os braços abertos, o rosto levantado, e deixou que a água lavasse sua pele suja e sua alma cansada. Chorava e sorria ao mesmo tempo. «Graças, Deus, graças», sussurrava, sem nem perceber. O ancião, parado à porta, apenas observava com um sorriso calmo. «Deus no te ha olvidado, hijo, esto é solo el princípio». Se você também acredita que a chuva de Deus vem na hora certa, escreva milagre aqui embaixo. E lembre-se, se ama a Deus, inscreva-se agora em Testigos de lo Impossible. Na manhã seguinte, a terra antes rachada amanheceu úmida, respirando. Elias correu para os fundos da casa e não acreditou no que viu. No pequeno terreno esquecido, minúsculas folhas verdes começavam a brotar da terra molhada. Caiu de joelhos, tocando o solo com as mãos tremendo. «Como impossível?» murmurou. O ancião ajoelhou-se ao seu lado. «Deus nunca deixa que todo muera. Solo espera o momento exato para dar vida outra vez». E ali, no barro ainda molhado, os dois começaram a cavar juntos. Plantaram sementes antigas que haviam sido guardadas sem esperança.
e a cada pequeno broto que surgia, o coração de Elias também se abria um pouco mais para o impossível. Os dias passaram e o terreno de trás virou um jardim de esperança. Com as mãos pequenas cobertas de terra e o rosto marcado pelo sol, Elias sentia-se mais forte a cada manhã. Já não dormia com medo, já não caminhava em silêncio. Agora havia vozes, histórias contadas pelo ancião ao entardecer, sempre à luz da vela. Dios no siempre habla. Com palavras, hijo, dizia ele. Às vezes ele fala com gestos ou com alguém que chega quando ninguém mais vem. E Elias ouvia como quem ouve uma música nova que parece conhecida. Se você já sentiu que Deus falou com você através de alguém, comenta aqui, eu senti, e compartilha esta história com quem precisa lembrar disso hoje. Uma tarde, depois de mais um dia trabalhando no pequeno horto, Elias sentou-se ao lado do ancião e o chamou pela primeira vez de Abuelo. O velho sorriu emocionado. O menino então perguntou, qual é seu nome? O ancião olhou para o céu e respondeu com um suspiro. Isso não importa, hijo. O que importa é que Deus te mostrou que nunca estuviste solo. Elias abaixou a cabeça e sussurrou, pero se usted não hubiera venido. O ancião o interrompeu com ternura. Deus sempre tem um plan. E tu, pequeno Elias, eres parte de algo muito mais grande de lo que imaginas. Se você acredita que sua vida tem um propósito, mesmo que ainda não entenda qual, escreva "Confio" nos comentários. E se você tem fé, inscreva-se agora no canal Testigos de lo Impossível. Naquela noite, Elias dormiu em paz, sem medo, sem fome, sem aquela tristeza que o apertava por dentro como uma corda invisível. Mas ao acordar, sentiu algo estranho no ar. A casa estava silenciosa demais. Levantou-se e correu para o canto onde o ancião costumava descansar. Estava vazio. Procurou ao redor. Saiu para fora. Chamou por ele. Nada. Nenhuma pegada. Nenhuma trilha. Apenas o bastão encostado na parede de adobe. Elias o segurou com as mãos tremendo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Por que te fuiste? Sussurrou com a voz embargada. A brisa da manhã tocava seu rosto como um consolo invisível. Se você já teve que se despedir de alguém que mudou sua vida, compartilhe esta história com o coração. Ele voltou para dentro com o bastão apertado contra o peito. Sentou-se no chão de terra batida e chorou. Mas não era mais o choro do vazio. Era o choro da saudade, do aprendizado, da gratidão. Porque agora ele sabia, aquele homem não tinha sido qualquer pessoa. Talvez fosse um anjo, talvez fosse um milagre. Mas o que ele deixou era maior do que qualquer explicação. Ele havia deixado fé. Fé de que nunca esteve verdadeiramente só. Fé de que Deus o escutava, mesmo no silêncio. Elias levantou-se e olhou para o horto. As plantas ainda estavam lá. A vida continuava. Graças, Deus, por não me esquecer, murmurou. E se você também acredita que a fé transforma tudo, deixa um nos comentários e inscreva-se no canal Testigos de lo Impossível. Os dias seguiram e Elias decidiu continuar. Regava as plantas, cuidava da casa, repetia as histórias do ancião em voz alta como se ele ainda estivesse por perto. E cada vez que olhava para o bastão apoiado na parede, sentia uma força que não sabia que tinha. O povoado ali perto começou a notar. Alguns camponeses passaram pelo caminho e viram o pequeno terreno florescendo. Comentavam entre si. Luis é o ninho que vivia solo. Como lo logrou? Um dia, uma mulher se aproximou da cerca e perguntou: Elias, como hiciste para hacer crescer todo esto em uma terra tão seca? O menino sorriu, olhou para o céu e respondeu com suavidade: Eu não lo hice solo. Deus me enviou ajuda quando mais la necessitava. Se você já recebeu ajuda quando menos esperava,
Compartilhe este vídeo com alguém que também precise de um sinal. Depois disso, algo lindo começou a acontecer. Os vizinhos começaram a trazer sementes, ferramentas, comida. Queriam ajudar aquele menino que, mesmo tão pequeno, cultivava esperança. Elias já não era visto como um órfão abandonado, mas como um símbolo de fé viva. Um dia, um ancião do povoado viu o bastão encostado na parede e arregalou os olhos. "Esse bastão, lo reconozco", murmurou. Elias se aproximou curioso. "Era del anciano que estuvo comigo. Se quedou uns dias e logo desapareceu." O velho camponês ficou em silêncio por um tempo, então falou com doçura. "Esse bastão pertenecia a um homem muito sábio. Pero ele faleceu há muitos anos." Elias sentiu um arrepio. "Não pode ser, ele estuvo aqui, me ajudou." E se você acredita que Deus envia anjos quando mais precisamos, escreva "Graças, Senhor" nos comentários. O velho colocou a mão no ombro de Elias e disse com ternura: "Talvez Deus te enviou um anjo, hijo." O menino olhou para o bastão com lágrimas nos olhos, depois para o céu. No fundo do seu coração, ele sabia. Aquele homem não era deste mundo. Era um presente de Deus, um lembrete de que mesmo nos desertos mais áridos, a fé pode florescer. A partir daquele dia, Elias se tornou outro. Trabalhava com alegria, ouvia com atenção, orava com sinceridade. E em cada passo que dava, carregava dentro de si a lembrança do ancião e a certeza de que nunca mais estaria sozinho. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários: "Eu creio nos milagres." E se ama a Deus, se inscreva agora em Testigos de lo Impossível. Essa mensagem precisa alcançar mais corações. O tempo passou, mas o bastão permaneceu ali, como um farol silencioso encostado na parede de adobe. Elias crescia, e junto com ele, o jardim também. Já não era mais um menino solitário. Agora, era o menino que ensinava os outros a acreditar. Às vezes, crianças vinham visitá-lo. Ele contava sua história, mostrava as plantas, oferecia pão e dizia: "Deus me ensinou que incluso em la tristeza há propósito." E todos o ouviam com olhos brilhando. Era como se o milagre vivido por ele plantasse sementes de fé nos outros. A solidão deu lugar à comunhão. O abandono se transformou em missão. E a história daquele menino esquecido virou um testemunho que inspirava todo o povoado. Porque quando alguém decide confiar em Deus, tudo muda. As estações mudaram, e o horto de Elias se transformou num oásis em meio à terra seca. Passarinhos agora vinham cantar sobre as plantas e até borboletas cruzavam o ar, como se reconhecessem que aquele lugar era sagrado. O menino, que antes mal tinha força para carregar um cântaro, agora carregava esperanças de outros corações. Toda vez que sentava sob a sombra do velho arbusto, onde havia caído um dia, lembrava-se daquele momento de dor e do milagre que o seguiu. "Deus não me resgatou de la tristeza, me ensinou a florescer dentro de ela", dizia às crianças que o cercavam. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que a dor nunca é o fim. Uma noite, ao olhar as estrelas, Elias falou em voz alta, como se o ancião ainda estivesse ao seu lado: "Abuelo, graças por não deixar-me cair." O vento soprou suave, quase como uma resposta. Naquela hora, ele entendeu. Não precisava mais de provas. A fé já morava dentro dele. Sabia que o ancião, seja quem fosse, havia sido enviado por Deus. E sabia também que sua missão era continuar espalhando a esperança. Porque o verdadeiro milagre não foi a chuva, nem as plantas, nem a ajuda dos vizinhos. O verdadeiro milagre foi o que aconteceu dentro do seu coração. Se você também já sentiu esse tipo de transformação, comenta com a palavra renascimento.
E se sente que esta história precisa alcançar mais almas, curta o vídeo e se inscreva agora no canal Testigos de lo Impossível. As histórias de Elias se espalharam pelos vilarejos vizinhos. Diziam que aquele menino tinha luz nos olhos e que sua terra brotava graças à sua fé. Um dia, um repórter curioso foi até a casa de adobe e perguntou: "Qual é tu secreto, Elias?" O menino sorriu e apontou para o céu. "Não fui eu, fui Deus. Pero eu decidi crer." A entrevista rodou a região e mais pessoas vieram conhecer o lugar. Algumas apenas para olhar, outras para aprender. E algumas, chorando, confessavam: "Eu também me senti solo alguma vez." Elias ouvia cada uma delas e dizia: "Não estão solos. Solo necessitam deixar que a fé entre." Se essa frase tocou seu coração, compartilhe esta história. Que ela chegue a quem mais está precisando de consolo hoje. E mesmo com a visita de tantos, o menino nunca se deixou envaidecer. Continuava acordando cedo, regando a terra, cuidando das plantas e orando baixinho antes de dormir. O bastão do ancião continuava no mesmo lugar, agora com flores crescendo ao redor. Elias nunca tentou substituir a ausência. Ele a transformou. Usou o vazio como terra fértil, e quanto mais entregava amor, mais recebia de volta. Um dia, vendo o céu cor-de-rosa de fim de tarde, ele falou com voz serena: "Deus me sembrou, e a hora eu floresco." Se você acredita que mesmo no seu deserto pode haver vida, escreva "Eu vou florescer" nos comentários. E lembre-se, se ama a Deus, se inscreva agora no canal Testigos de lo Impossível. Sua fé também pode tocar outras vidas. Alguns anos se passaram e Elias já era quase um adolescente. Mais alto, mais forte, mas com o mesmo olhar bondoso de sempre. O horto virou campo. A casa de adobe agora tinha uma cerca de madeira simples e um banco de pedra onde ele sentava para contar histórias. Um grupo de crianças se reunia todos os finais de tarde para ouvi-lo. "Sabiam que uma vez chorei porque pensei que Deus me havia olvidado?" Ele dizia com um sorriso. E as crianças, espantadas, perguntavam: "E que passou depois?" Elias olhava para o céu e respondia com a simplicidade dos sábios: "Passou que Deus me recordou que sempre estuvo aí." Se você já teve uma virada de fé assim, comenta aqui. Eu vivi meu milagre. Mas certo dia, ao acordar, Elias sentiu um chamado diferente. Como se algo dentro dele dissesse: "É hora de ir mais longe." Pegou o bastão do ancião, limpou a poeira e saiu caminhando pela mesma estrada onde anos antes havia caído em lágrimas. Agora andava com propósito. Seu coração não era mais de menino, era o de um mensageiro. Em cada povoado que passava, contava sua história. A história do menino esquecido que um dia foi abraçado por um milagre. "Se Deus lo hizo comigo, também lo pode hacer contigo", dizia a cada alma cansada que encontrava. E onde antes havia dor, agora nascia fé. Elias havia se tornado aquilo que um dia lhe foi enviado: esperança viva. Se você também deseja ser instrumento de Deus, compartilhe essa história com alguém. As pegadas de Elias se tornaram sementes. Onde ele passava, corações endurecidos amoleciam e a fé adormecida despertava. Em uma vila esquecida pelas rotas comerciais, ele encontrou uma senhora cega sentada à sombra de uma figueira. Ela chorava em silêncio, acreditando que Deus a havia esquecido. Elias se ajoelhou ao lado dela, segurou suas mãos e contou sua história, palavra por palavra, como se plantasse cada verso no solo de sua alma. Ao final, a mulher sorriu com os olhos fechados e disse: "Graças, a hora sé que não estou sola." Se essa cena fez seu coração arder, deixe um nos comentários. E se sente que Deus já te usou para tocar outras vidas, inscreva-se agora em Testigos de lo Impossível. Naquele mesmo dia,
Enquanto caminhava sob o céu alaranjado do entardecer, Elias percebeu algo no horizonte. Uma criança, sozinha, sentada no chão seco, com os olhos perdidos. A cena era um espelho do passado. Ele se aproximou devagar, como o ancião havia feito com ele anos atrás, e disse: "Estás só, Luíjo?" A criança não respondeu, apenas assentiu com a cabeça. Elias sentou-se ao lado dela, sem pressa, e ofereceu um pedaço de pão. A mesma cena, o mesmo gesto, mas agora era ele quem estendia a mão. "Deus nunca nos abandona", sussurrou com um sorriso. O ciclo havia se cumprido. E se você também acredita que tudo tem um propósito maior, comente amém. E envie este vídeo a quem precisa ouvir essa verdade. O céu estrelado acompanhava a caminhada de Elias naquela noite. Com o bastão em mãos e o coração sereno, ele seguia sem saber exatamente para onde, mas com a certeza de que onde houvesse um coração cansado, ali seria seu destino. "Graças, Deus, por não haver me soltado quando Maslo necessitava", murmurava enquanto caminhava. Ele não era mais o menino esquecido, era agora testemunha viva do impossível. E se hoje você também sente que Deus te guiou por caminhos que salvaram sua vida, comente: "Eu sou prova viva". E lembre-se, se você acredita que nenhuma dor é em vão, curta este vídeo e inscreva-se no canal Testigos de lo Impossível. Sua fé também pode ser o começo de um milagre. A história de Elias nos mostra que até mesmo o solo mais árido pode florescer. Que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está preparando algo maior. Não com barulho, mas com presença. Não com pressa, mas com propósito. O milagre de Elias não foi apenas sobreviver, foi transformar a dor em missão, a ausência em fé, o esquecimento em legado. Que essa história toque o seu coração como tocou o de tantos, e que você nunca se esqueça: quando tudo parecer silêncio, pode ser que Deus esteja apenas te preparando para algo extraordinário. Se esta mensagem falou com você, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precise lembrar disso hoje. E se você ainda não faz parte, junte-se agora à nossa família de fé. Inscreva-se em Testigos de lo Impossível.